O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você acompanha mais uma retrospectiva das decisões do Conselho Nacional de Justiça no primeiro semestre do ano. Também fica por dentro dos eventos que vão movimentar o Judiciário e dos destaques do Conselho nas redes sociais. E ainda, uma entrevista com o conselheiro Emanuel Campelo. Isso e muito mais, agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição com mais uma retrospectiva do primeiro semestre. Vamos ver o que foi destaque nas sessões realizadas no plenário do Conselho Nacional de Justiça. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, na sessão de número 167, no dia 16 de abril, determinou a abertura de sindicâncias para apurar responsabilidades do presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Mário Alberto Simões, e da ex-presidente Thelma Laura Silva Brito. Na semana anterior, a correição da Corregedoria Nacional de Justiça no sistema judiciário baiano havia identificado uma série de irregularidades. Verificou-se atrasos significativos no processamento de diversos feitos, indicando descontrole dos serviços, a exemplo do processo de número 02301-52005, ação penal originária contra prefeito. As denúncias foram ofertadas pelo Ministério Público contra o prefeito em 14 de novembro de 1990, exatamente há 23 anos atrás. A situação de inadmissível atraso se verifica ainda em relação a diversos outros processos de natureza judicial e administrativa. O tribunal deveria regularizar imediatamente a cessão irregular de espaço público para as instituições financeiras. Entre as principais irregularidades, os erros no cálculo de precatórios judiciais, que são dívidas do setor público reconhecidas pela Justiça, teriam causado prejuízo ao erário. Em relação aos cálculos, verificou-se erros que elevam significativamente a dívida dos entes públicos. O quadro abaixo demonstra os excessos. E foi encontrado um excesso de 448 milhões de reais. Quase 500 milhões de reais. A correição foi motivada por descumprimento pelo Tribunal de Justiça baiano de determinações anteriores. Detectou-se que o Tribunal baiano não atendeu às determinações de duas gestões da Corregedoria, do ministro Gilson Dipp e da ministra Eliana Calmon. O fato de muitas pessoas não apresentarem declaração de bens e rendas chamou a atenção da Corregedoria. É significativa a quantidade de servidores que não entregaram suas declarações de bens e renda de anos anteriores, desatendendo determinação da Corregedoria Nacional de Justiça. E ainda, o disposto na Lei 8.429/92 e Lei 8.730/93. De acordo com as informações apresentadas pelo Tribunal Baiano, uma média de 1.462 servidores e magistrados não apresentaram a declaração de bens e rendas nos últimos 5 anos. Registra-se que o Tribunal conta com 546 magistrados e 9.816 servidores, ou seja, 14% do pessoal não cumpre o dever legal sem qualquer medida efetiva de cobrança por parte da presidência da Corte. Além disso, os servidores dos gabinetes fariam um esquema de revezamento de trabalho. Observou-se que os assessores dos gabinetes, em número que varia de 4 a 7 por desembargador, não costuma comparecer ao tribunal de segunda a sexta-feira, no horário regular do expediente. Trabalham, na verdade, em regime de plantão, revezamento, segundo o qual os servidores comparecem à repartição pública 1 ou 2 vezes por semana, supostamente trabalhando os demais dias na residência. Por fim, o corregedor fez as seguintes determinações. Instauração de sindicância para apuração de responsabilidades em relação, primeiro, ao funcionamento das serventias extrajudiciais submetidas ao regime oficializado, aos valores em excesso e aos demais apontamentos do setor de precatório, as irregularidades verificadas na Secretaria do Tribunal Pleno, submetida à presidência do Tribunal, ao descumprimento das determinações e recomendações constantes do relatório de inspeção da Corregedoria, a falta de controle de entrega de declaração de rendas e bens, descumprimento da lei de improbidade administrativa. Fixei um prazo de 30 dias para que as corregedorias da capital e do interior
apresentem projeto de mutirão para as unidades judiciárias e extrajudiciais com atrasos mais significativos. Durante a sessão, houve questão de ordem para estender a todos os tribunais uma decisão da sessão anterior sobre quórum mínimo para provimento do 5º no Tribunal de Justiça de São Paulo. A Corte Paulista deve deixar de exigir, na votação de listas tríplices destinadas ao provimento de vagas de desembargador reservadas ao 5º Constitucional, quórum mínimo dos integrantes de lista sêxtupla como fundamento para a rejeição das mesmas. O 5º Constitucional está previsto no artigo 94 da Constituição e reserva aos membros do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil 1/5 das vagas para desembargador nos tribunais. A solução é que se adote essa lógica que se adotou para São Paulo para todos os tribunais, excetuado o Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, não precisava nem falar isso, porque os tribunais bafejados pelo 5º são o STJ, a lógica do 5º, não o 5º, mas a lógica do 5º, né? Na verdade o terço, o TST, os 24 TRTs e os 27 TJs. Fica muito mais claro assim. TRF também. E os 5 TRF. Há alguma divergência quanto a isso? Está deliberado, então. Na próxima semana, você acompanha outras decisões do Conselho Nacional de Justiça no primeiro semestre de 2013. CNJ e Justiça Federal da Primeira e Segunda Regiões discutem projetos de conciliação para ações relativas ao sistema financeiro de habitação. No ano passado, a meta de audiências de conciliação envolvendo o sistema financeiro de habitação foi superada com folga. A expectativa era promover 10.707 audiências em todo o país ao longo do ano, mas o número chegou a 15.715. E 52% das audiências realizadas resultaram em acordo. O esforço é resultado de uma parceria entre o CNJ, a Caixa Econômica Federal e a empresa gestora de ativos. Em 2012, foram julgados pelo TRF1 3.580 processos, dos quais 1.876 resultaram em acordo. No TRF2, foram realizadas 1.971 audiências e fechados 1.152 acordos. Durante a reunião, foi estipulada uma meta para este ano. Até dezembro, devem ser julgados pelo TRF1 5.000 processos e pelo TRF2 2.500. Solucionar da melhor forma possível, que é através de uma solução amigável, portanto, através da conciliação. No dia 12 de agosto está marcada a próxima reunião, desta vez com os representantes da Justiça Federal, das 3ª e 4ª regiões, a fim de estipular as metas para estes tribunais. O Conselho Nacional de Justiça realiza competição para estudantes de direito de todo o país. O objetivo é estimular as faculdades a estruturarem centros judiciários de solução de conflitos e O CNJ vai realizar a primeira competição nacional de mediação do Poder Judiciário. Serão oferecidas 50 vagas a estudantes de direito de todo o país. A mediação é uma forma alternativa de solução de conflitos. O objetivo do torneio é estimular as faculdades a estruturarem centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, em apoio aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais. A competição vai funcionar assim. Com exceção da final, cada sessão de mediação vai ter um caso que vai ser veiculado através de um vídeo, com o qual os participantes vão interagir. Em cada sessão vai ter um supervisor que vai assegurar o bom andamento dos trabalhos e, ao final de cada sessão, vai fazer comentários críticos sobre o desempenho dos participantes. 3 jurados nas fases preliminares e 5 na final. E 2 alunos de direito que vão representar suas faculdades e atuar como comediadores da sessão. Serão avaliados o discurso de abertura, o resumo do conflito e a utilização de competências específicas. É recomendado que os participantes leiam o Manual de Mediação Judicial da Escola Nacional de Mediação e Conciliação. A competição vai ser realizada nos dias 12 e 13 de agosto. Quer saber os assuntos que tiveram mais repercussão nas redes sociais do CNJ? Veja no quadro Tá na Rede. Consumidor, você conhece os seus direitos? Esta foi a publicação com maior repercussão na semana. Alcançou mais de 170 mil pessoas na rede e foi compartilhada por 3 mil internautas. Curta a página do CNJ, acesse www.facebook.com/cnj.oficial.
A frase mais replicada da semana, com 94 retweets, foi: toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço, de Immanuel Kant. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. Assista no canal do CNJ no YouTube a reportagem do Jornal Hoje da TV Globo sobre os atendimentos feitos pelos juizados especiais nos aeroportos a passageiros com problemas em viagens aéreas. Para assistir a entrevista completa, acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ tá na rede. E chegou a hora de conferir os próximos eventos que vão marcar o judiciário. A sessão ordinária de número 173 está marcada para o dia 6 de agosto, na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar mutirão carcerário no estado do Ceará, no período de 6 de agosto a 6 de setembro, em Fortaleza e Juazeiro do Norte. Serão inspecionadas unidades prisionais e reexaminados cerca de 17 mil processos de condenados e presos provisórios. No dia 29 de julho, começam as inscrições para o primeiro módulo do curso de capacitação na área da infância e juventude. O curso é desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com a Childhood Brasil e o Unicef. Os servidores que já atuam na área da infância e juventude vão ter prioridade. As inscrições vão até o dia 7 de agosto. No dia 12 de agosto está marcada a 4ª reunião do Grupo de Trabalho encarregado de elaborar a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário. Formado por representantes de todos os ramos da Justiça, o grupo tem prazo de 120 dias para formular minuta de resolução, que será encaminhada à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas do CNJ. Até o dia 20 de agosto estão abertas inscrições para o 2º Encontro Nacional do Encarceramento Feminino. O evento, coordenado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Medidas Socioeducativas, vai ser realizado nos dias 21 e 22 de agosto, para discutir temas como prisão domiciliar e tratamento de grávidas e mães com filhos no cárcere. Vamos fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o conselheiro Emanuel Campelo. Até já! O CNJ em Ação está de volta. Brasília vai sediar a primeira competição nacional de mediação e conciliação com alunos de faculdades de direito de todo o Brasil. E eu estou aqui com o conselheiro Emanuel Campelo de Souza. Inicialmente, obrigado por aceitar o convite para participar do CNJ em Ação de hoje. Nós vamos falar justamente dessa competição, mas antes eu gostaria que você distinguisse, se é que ainda há essa distinção, entre mediação e conciliação. É muito difícil separar a figura do mediador do conciliador. Até que ponto você poderia, até que limite estaria a mediação e não entraria ali a conciliação? E, na verdade, qual prejuízo teria um mediador tentar auxiliar as partes no conflito? E aí nós entraríamos no campo da conciliação. Então, hoje, modernamente, a doutrina já considera como conceitos praticamente sinônimos. A distinção perdeu um pouco o sentido por essa questão mais de um viés prático, pragmático mesmo. Bom, vamos falar então aqui desta competição nacional de mediação e conciliação, que será realizada nos dias 12 e 13 de agosto, como eu disse, aqui em Brasília. Agora, qual o objetivo e como é que vai funcionar essa competição? Essa competição foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Ministério da Justiça, que é através da Comissão de Acesso à Justiça. Na verdade, a preocupação com as soluções alternativas de conflito, esses meios de solução alternativa de conflito, tem sido muito grande por parte desses dois órgãos, porque, na verdade, hoje nós temos um cenário muito preocupante no Brasil, né? No Brasil nós temos uma estatística assustadora, nós temos em torno de 90 milhões de processos em tramitação, que estatisticamente traria um número de um processo para cada 2 habitantes.
Isso é algo que impressiona, até mesmo no exterior, e em países vizinhos da América Latina, né? Eu tive a oportunidade de participar de 2 reuniões de trabalho no Peru e na Costa Rica, em que nós nos reunimos com países da América Latina justamente para discutir a implantação desses meios alternativos de solução. E a estatística do Brasil assusta muito, né? Até mesmo, apesar de nós estarmos muito mais avançados, já que foi criada pelo Ministério da Justiça em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a ENAM, né, a Escola Nacional de Mediação e Conciliação, esses números impressionam muito. Então, esse evento, a grande importância dele é justamente procurar difundir essa cultura da solução pacífica dos conflitos. Não é? Nós já fazemos isso no CNJ anualmente com a Semana Nacional de Conciliação, que todos os tribunais do Brasil, todos os ramos da justiça procuram realizar um grande número de solução de conflitos por meio da conciliação. E isso é uma forma de tentar também colocar na cultura do brasileiro a solução pacífica, essa solução alternativa. É uma forma de, a médio e longo prazo, nós tentarmos desafogar o judiciário. E, por outro lado, a solução alternativa ela traz também uma satisfação imediata dos seus usuários. Nós não temos o problema que é exatamente a duração do processo, da tramitação processual. No primeiro momento, nossos estudantes de direito não estão muito preparados para ir à luta, digamos, à disputa e não à conciliação, essa mediação. Exato, esse é um problema da cultura dos nossos cursos jurídicos. Nossos cursos jurídicos preparam, na verdade, os estudantes para litigar, para realmente peticionarem e litigarem em processo judicial. Em nenhum momento os estudantes são preparados para buscar soluções alternativas. Então, o que acontece é que há um despreparo e um desconhecimento geral, em nível nacional, quanto aos meios alternativos de solução de conflito. Então, daí a importância dessas iniciativas. Nós começamos a alertar para a existência, para essas possibilidades de solução de conflito, que não simplesmente o litígio. E como é que vai funcionar essa competição? Ela será com casos reais? Não, na verdade o que vai acontecer cada universidade vai poder enviar sua equipe, vai poder enviar um professor que vai orientar essa equipe. Nós teremos em torno de 50 instituições participando, né, quer dizer, um número bastante expressivo. Essas equipes poderão ser compostas por estudantes de qualquer período do curso de Direito. E o que nós teremos é, na verdade, a apresentação de vídeos aos estudantes com problemas, e aí esses estudantes terão que apresentar a melhor solução para aquele conflito. E assim vai ser avaliado por profissionais treinados pelo CNJ e pela Escola Nacional de Mediação, quais equipes se saíram realmente melhor na solução desses casos. Mas serão situações concretas e práticas, realmente. Bom, esse é o modelo que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fez mediação, conciliação, que é facilitar o acesso à justiça e dar também um retorno rápido ao cidadão, não é? Exato. A questão do acesso à justiça me é muito cara, porque no CNJ eu atuo como um representante, fui indicado, né, pela Câmara dos Deputados, que é quem representa exatamente a população, o povo. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque eu represento, na verdade, o jurisdicionado, é quem realmente está do outro lado do balcão. Exato. Então, o que acontece é que o grande problema do acesso à justiça, o que veio sendo combatido de forma muito eficaz com o passar do tempo, foi exatamente o acesso simples e puro. O acesso da pessoa aos meios do judiciário, às repartições. Isso foi feito através de Justiça Itinerante, que é um programa já está bastante consolidado nacionalmente. Mas o acesso à justiça ele tem outro viés, e esse é o viés que realmente tem causado mais preocupação. Porque não basta dar o acesso, não basta o cidadão poder protocolar a sua demanda no judiciário. Ele tem que ter o retorno. Se ele não tem um retorno, ele efetivamente não está tendo acesso à justiça. Bem, eu conversei aqui com o conselheiro Emanuel Campelo. Conselheiro, muito obrigado pelos esclarecimentos e sucesso lá no concurso.
Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para poder esclarecer essas nuances e principalmente o trabalho da Comissão de Acesso à Justiça no Conselho. Muito obrigado. Justiça restaurativa começa a ser levada às centrais de conciliação do Rio Grande do Sul. No evento em que foi assinado o convênio com a Prefeitura de Caxias do Sul, o representante da Secretaria Nacional de Direitos Humanos confirmou a importância do trabalho desenvolvido aqui. Queremos, inclusive, levar essa experiência de Caxias para outros pontos e articular com outras experiências do Brasil que estão indo nessa mesma linha. Conforme os coordenadores de equipe, a opção pela justiça restaurativa começa pela percepção do juiz. O juiz, no caso, ele percebe que as condições para se resolver aquela questão passam pelas questões subjacentes ao problema. Ou seja, não é dentro do Código Processual, do Código Penal, que vai se resolver. A solução está nas pessoas, nas relações, nos relacionamentos, nas necessidades que elas têm para saírem satisfeitas desse conflito. A gente pode sentar com vítima e ofensor, se for um ato de vítima e ofensor, e tratar disso, os danos que sofreram, o que a vítima sentiu, por que o ofensor fez, o que ele estava precisando naquele momento e como é que a gente pode reparar o dano, o que numa audiência normal não acontece, né? Em Porto Alegre, onde tudo começou, a justiça restaurativa trata basicamente de atos infracionais de adolescentes, mas, em Caxias do Sul, a experiência está sendo ampliada. A gente tem tratado também na área protetiva da criança e do adolescente que está em acolhimento institucional, identificar na família extensa quem seria a pessoa mais adequada para ter a guarda dessas crianças. A gente tem utilizado em casos que têm sua origem na Lei Maria da Penha. A gente tem utilizado em casos encaminhados pelo Juizado Especial Criminal. Para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desenvolvimento das práticas em questão ajuda a evitar a continuidade da cultura do litígio. Muitos fatos graves são consequência de sucessivos desencontros, através, inclusive, de práticas restaurativas, impedem aquilo que acaba se materializando como sendo pior. E vão desde homicídios a todas as espécies de problemas sociais, problemas no lar, vizinhança, enfim, tudo aquilo que atormenta o cidadão na sua sede de viver em paz. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa na semana que vem. Até lá!